Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do pastor Wesley de Paula. Você que não é inscrito, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e você que já é inscrito, você possa clicar no sininho para receber as notificações quando postarmos novos vídeos. O vídeo de hoje, o tema é fazer o bem, quem importar a quem. Fazer o bem, não importando a quem. E este texto e este vídeo eu me baseio no texto da Bíblia, Romanos, capítulo de número 12, verso de número 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Hoje, dia 16 de abril de 2020, nós estamos vivendo uma grande pandemia no mundo, uma grande pandemia no Brasil, em que muitas pessoas estão sendo infectadas pelo Covid-19, o coronavírus, muitas pessoas foram ceifadas da sua vida. E tudo na vida é uma pedagogia, é um ensinamento. E eu fui buscar na Bíblia algumas coisas e quando buscávamos veio esse texto: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. E tantos outros textos que nos traz, 1 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 11, diz assim: olha, aparta-te do mal e faze o bem. O mesmo 1 Pedro, capítulo número 3, verso número 17, ele nos diz assim: olha, melhor padecer fazendo o bem do que o mal. E tantos outros textos que nos falam sobre fazer o bem. E um texto que me veio ao coração é Tiago, capítulo de número 4, verso de número 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há muitas pessoas que são especialistas em teologia, especialistas em algumas áreas, mas eles são péssimos em fazer o bem. Há coisas que nós conseguimos resolver agindo, mas há coisas que nós conseguimos vencer fazendo bem. Nós estamos vivendo uma grande pandemia, como já disse, e você lê nos jornais, ouve na rádio ou assiste na televisão, cientistas, médicos, políticos querendo resolver o problema, e uns dizem, olha, faça isso, outros dizem, faça aquilo, outros dizem, faça aquilo outro. E eu refletindo como isso, como vencer o corona? Primeiro, tem nos orientado a lavar as mãos, passar álcool em gel, usar as máscaras, não fazer aglomeração. E quando eles dizem isso, olha, faça isso para o seu bem, faça isso porque isso é bem. E quantas pessoas não estão se aglomerando e continuam se aglomerando, não passando álcool, não lavando a mão, se aglomerando? E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, ou que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. E esse corona, ele tem sido uma pedagogia para nos ensinar. Claro, eu tenho a minha vida pastoral, o meu viés pastoral, o meu viés como coach, meu viés como gestor de algumas empresas, consultor. E a pergunta é, muitas pessoas têm perguntado, mas é Deus que está permitindo isso? Outras pessoas têm falado, não, é o demônio, é o diabo. Nós temos visto as lives, que tem live nesse momento para qualquer tipo de categoria ou ensinamento, e alguns dizem, é o diabo, não, é Deus. Primeiro, o diabo, ele não tem todo esse poder. Deus não daria esse poder para eles fazer da humanidade o estrago que está sendo feito. Além do que, há muitas pessoas boas que estão morrendo através do Covid. Será que o diabo ele tem tanto poder assim? Ah não, então, tá vendo? É Deus. Deus está permitindo que isso aconteça para matar um monte de gente. Deus permitindo que isso acontecesse? Sim. Mas será que Deus é tão ruim também? É tão juiz para matar tantas pessoas de bem que estão morrendo? Eu vejo que isso é uma pedagogia de Deus. Sim. Para quê? Porque a única forma de nós vencermos o mal é praticando o bem. No exemplo específico da Covid, como vencer? Fazendo o bem, se afastando, lavando as mãos, não tendo aglomeração, passando álcool em gel, tomando cuidados necessários.
E através disso, o mal vai ser vencido praticando o bem. E quando eu disse que é uma pedagogia, eu comecei a pensar algumas coisas do que Deus está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo falar com esta Covid. E aí Deus me levou a um texto da Bíblia, Lucas capítulo número 10, verso de número 25, em que Jesus ele está sentado com alguns doutores da lei, alguns fariseus, alguns homens que o seguiam, algumas pessoas que queriam o testar. E então chegam em Jesus e perguntam: ô Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim: olha, você conhece os mandamentos? E um dos doutores da lei foi logo respondendo: nós que conhecemos. Amará o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. E Jesus disse: olha, perfeito, é isso daí mesmo. Mas o doutor continua querendo pegar Jesus em alguma coisa, ou questionar, e aí ele diz assim: Jesus, quem que é o meu próximo? Quem que é este que a Bíblia diz que é o próximo? E aí Jesus começa a contar uma parábola. Jesus disse: olha, ia vir um homem de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, este homem estava viajando de um lado para o outro, Jerusalém para Jericó, aproximadamente 27 quilômetros. Esse homem, no meio do caminho, foi pego por alguns salteadores, ou seja, ladrões que roubavam os viajantes. E esses ladrões pegaram este homem, despojaram, ou seja, pegaram todos os seus bens que estavam junto a ele, espancaram este homem e deixaram este homem no meio do caminho como morto. Ou seja, Jesus disse: olha, tinha um ser humano, um homem, uma pessoa, que estava indo de um lugar para o outro e no meio do caminho ele foi assaltado. Mas não apenas assaltado, pegaram ele, despojaram, roubaram, levaram tudo, espancaram e deixaram na rua como morto. E Jesus continua explicando: olha, havia neste lugar, nessa cidade, um sacerdote que estava descendo para ir ao templo e ele olhou e viu aquele homem jogado, machucado, quase morto, passando. E aquele sacerdote, não querendo ajudar, não querendo se envolver, passou de longe. Passou longe. Mudou de calçada. Logo após, desceu também um levita, que era aquele que administrava o templo, tocava, ajudava na administração do culto. Este levita também foi e passou de largo, ou seja, foi indiferente com aquele homem. Entenda, primeiro passou o sacerdote, o homem que todo mundo ia falar: não, aquele lá vai ajudar, ele é o pastor, ele é o líder, ele é aquele que vai ajudar. Não, ele foi, primeiro, indiferente com o homem. Por quê? Ele mudou de calçada e passou de longe. Aí dizem: olha, o próximo vai fazer alguma coisa, o levita está devendo, está descendo, está indo para a igreja. E quando o levita desce, ele também é indiferente. Não quer se envolver também com aquele momento. Por quê? O sacerdote, ele ia ministrar no templo. E se ele tocasse naquele moço doente ou enfermo, ensanguentado, não poderia mais ali ministrar. Então ele disse: eu prefiro o meu status, eu prefiro fazer algo do que estender as mãos a alguém. O outro levita falou a mesma coisa: se eu tocar nesse homem, está machucado, eu posso me contaminar, esse homem é um imundo, esse homem está com problemas, eu não vou me envolver, eu vou passar de largo para poder não perder o meu status, o meu afazer ali na igreja, porque ali eu sou o levita. No entanto, a Bíblia diz que está descendo um samaritano. O samaritano não se dava com o povo de Israel. Eram inimigos. Hoje nós não temos essa figura de étnica, de um não gostar do outro, guerra civil. Nós não temos muito isso, nem no Brasil nós temos isso, mas ali há esta incongruência, essa rivalidade. E aí desceu esse samaritano. E quem olhava o samaritano dizia: se os que são da casa, o que é pastor, o que é levita não ajudou, você acha que o samaritano vai ajudar? E o samaritano está descendo, descendo, descendo. Quando ele chega próximo ao moço, ao homem que está doente, ele para, olha para o homem, estende as mãos para o homem, coloca em cima do cavalo, da cavalgadura,
leva para uma hospedaria, pega o seu óleo e pega o seu vinho, o seu vinagre, passa na enfermidade, o vinagre para tirar as infecções, e o óleo é para trazer a cicatrização. Este homem vai, coloca ele dentro da hospedaria, chama o dono da hospedaria, dá 2 moedas e diz, olha, eu estou dando 2 moedas para você cuidar deste homem, eu vou viajar, mas quando eu voltar, se houver alguma outra coisa para que eu possa pagar, eu pagarei, mas cuide deste homem para mim, e foi embora. E aí Jesus pergunta, quem agiu correto? Quem fez o bem? Quem ajudou este homem? E a pergunta que eu faço, como vencer o mal? Fazendo o bem. Esse samaritano ele poderia ter continuado e dizer, já que esse homem é meu inimigo, já que ele mora aqui, nós não se damos bem, a minha nação não se dá bem com a nação dele, nós não falamos, deixa esse homem morrer. Não, não tem um compromisso, não. O sacerdote não quis se comprometer, não quis se envolver com o problema. O levita passou de longe dizendo, o quê? Eu quero ser indiferente com tudo isso. Mas o samaritano, aqueles que todos poderiam pensar que não ia fazer nada, fez. Estendeu a mão. Estendendo a mão, ele mostra que amar ao próximo é fazer o bem sem importar a quem. E quando eu digo que esta pandemia é uma pedagogia, eu entendo que o mundo, após essa pandemia, vai ser diferente. Nós aprendemos o que é live, e muitas igrejas vão ter que se preparar com live. As escolas, muitas delas vão continuar com as aulas online. Os médicos, muitos aprenderam a tratar ou atender os seus pacientes via Skype, via Zoom, via internet. Muitas pessoas estão comprando via online, os deliveries estão aumentando, coisa extraordinária, e o mundo vai ser diferente, porque vai se perpetuar. Esta pandemia veio para trazer algo diferente para nós. E quando eu digo diferente, é esta pedagogia. E que pedagogia é esta? Que pedagogia é essa que nós temos que entender? Primeiro, a pedagogia de que muitos não podem estar conglomerados ou aglomerados. Muitas igrejas não podem mais fazer os seus cultos. E eu fui fazer uma live esses dias numa igreja e uma irmã começou a chorar dizendo, faz 2 semanas que eu não piso aqui, e começou a chorar. Porque aquele ambiente estava fazendo falta para ela. Quantas pessoas estão sedentas de ir à igreja? Quantas pessoas estão sedentas de abraçar alguém? Quantas pessoas estão com vírus e estão em quarentenas guardadas, sem ninguém poder chegar perto? Mas o que tem a ver isso, fazer o bem sem importar a quem? E o que tem a ver isso com Tiago, capítulo de número 4, verso 17, que diz assim, aquele que faz o bem, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Tem tudo a ver. Porque eu entendo que tudo isso que está acontecendo é uma pedagogia. Vai passar. Tudo isso vai passar. Mas é uma forma de Deus nos ensinar coisas. Primeiro, o que Deus está nos ensinando? Que todo poder pertence a Ele. Eu, como consultor empresarial, coach, gestor de algumas empresas, pastor, com quantas pessoas eu me deparei que se achavam o suprassumo de Deus? Poderosos. Um dia eu fui contratado para trabalhar numa empresa para fazer um diagnóstico da gestão de pessoas e a maioria dos funcionários estavam em pânicos, deprimidos, tristes, querendo sair de lá. E eu fiz o diagnóstico e quando eu fui ver, o problema estava no dono da empresa, no líder maior da empresa, no CEO daquela empresa. Por quê? Totalmente arrogante, prepotente. E agora,
está passando um sufoco porque teve que fechar, porque é um comércio varejista, e não sabe o que fazer porque está prestes a falir em um mês. O que eu entendo dessa pandemia é Deus tirando o poder de algumas pessoas e dizendo assim, eu sou o poderoso. Quantas pessoas em instituições, organizações, que não olhava no rosto do faxineiro, não pegava na mão do empregado, não dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Quantas pessoas que eu estou vendo que sequer olhava e agora estão padecendo, porque estão quebradas, porque não pode receber um abraço, porque não acabou. A pandemia ela vem para dizer assim, eu, Deus, estou tirando o poder que o homem achava que tinha, para mostrar que todos somos criaturas, feituras do próprio Deus. Entenda algo aqui. Como vencer o mal? Fazendo o bem. E aqui eu trago esta pedagogia através dessa pandemia para dizer, antes dessa pandemia acontecia tantas coisas que nós, ou que pessoas, seres humanos, nós, tínhamos que viver nesta quarentena. E eu quero que você reflita quantas pessoas nós estereotipamos como não prestando e jogamos fora para uma quarentena, dizendo, não vamos se aproximar. Quantas pessoas foram mandadas embora, quantas pessoas foram diagnosticadas ou até mesmo colocada sobre ela algo dizendo que é uma ovelha negra, que não presta. Quantas pessoas se distanciaram da igreja porque algumas pessoas disseram, olha, aquele lá tem um vírus, é um pecador, é um miserável. E aí, foi jogado fora. Quantas pessoas, nessa trajetória da vida eclesiástica, cristã, foram impedidas de cultuar, porque as pessoas olhavam e julgavam, dizendo, tá com a corona, tá com vírus. E quantas dessas passaram quarentenas assistindo lives ou assistindo cultos pela internet, pela televisão, mas desejosos de estar na igreja. E não estava, sabe por quê? Porque muitos o fizeram mal. Falaram, criticaram, zombaram, injuriaram, caluniaram. Muitos até cometeram erros, pecados gravíssimos. Mas muitas pessoas cometeram pecados maiores, se existe essa mensuração, porque deixaram de fazer o bem, deixaram de buscar essa pessoa, deixaram de tratar essa pessoa, deixaram de orar ou até ligar para essa pessoa. Cometeu mal, cometeu o pecado do mesmo jeito. E então eu vejo que este corona ou esta pandemia que vem para nos ensinar que nós só vamos vencer o mal se nós começarmos a praticar o bem. É interessante porque não existe missão errada, não existe caminho errado. Existem ferramentas que são utilizadas em lugares errados. Há muitas pessoas que até hoje foram especialistas em teologia. Mas deixa eu dizer algo. Após a pandemia, nós vamos ter que aprender a ser especialista de pessoas. Por quê? Porque eu entendo que essa pandemia veio para mostrar a nós como é difícil viver sem um abraço, como é difícil viver sem estar num convívio de pessoas. Essa pandemia veio nos ensinar e nos mostrar quantas e quantas pessoas nós deixamos de lado por o fato de ser preto, branco, rico, pobre, mora no bairro A, no bairro B, da igreja A, da igreja B, do C, do H. Essa pandemia veio nos mostrar que nós precisamos fazer o que Jesus nos ensinou. Através da parábola do samaritano. Jesus disse, sabe quem é o seu próximo? Aquele que está jogado.
Mas o que o sacerdote faz? O sacerdote não quer se envolver porque ele tem status. O sacerdote não quer se envolver porque ele vai cultuar, ele vai prestar o culto dele. Então ele quer chegar no púlpito, olha, ele quer chegar ali naquele lugar dizendo eu sou. Mas, sacerdote, na trajetória até você chegar ao templo, você deveria ter feito bem. E você não fez. Você está tão pecador quanto. Vem o levita, é a mesma coisa. O levita é o cara da igreja, é aquele que todo mundo se espelha, quer ser igual. Mas ele muda de calçada para não se envolver no problema do outro. Para não se envolver com aquilo que o outro está sofrendo. Mas lá em cima, o levita diz, não, nós vamos para o céu, você vai para o céu. E aí Jesus disse, para herdar a vida eterna, tem que amar ao meu próximo como a mim mesmo. O samaritano é aquele que não tem status, é aquele que não tem nada mais a perder, não tem um nome, mas ele para. Essa pandemia está nos ensinando a algo, a pararmos. A pararmos de sermos pessoas com um discurso X e com uma atitude Y. Essa pandemia tem nos ensinado que nós devemos fazer o bem, porque se nós não fizermos, vamos estar cometendo o pecado do mesmo jeito. Essa pandemia tem nos ensinado que quantas e quantas vezes passamos de largo de pessoas, de seres humanos. Quantas pessoas passaram dificuldades, quantas pessoas foram estereotipadas, foram colocado um rótulo e nós mesmos colocamos ela numa quarentena e dizendo deixa pra lá que dá trabalho. E hoje nós estamos sofrendo na pele o que essas pessoas sofreram. Porque tem muita gente querendo ir para a igreja e não pode, querendo um abraço e não tem como, querendo ir no culto e não pode. Quantas e quantas pessoas passaram por isso, sabe por quê? Porque foram rotuladas. E ao invés das pessoas fazerem o bem, o nome dessas pessoas foram para Facebook, para Instagram, para WhatsApp, para tantas as coisas. E quantas pessoas propagou, ajudou, para que tantas inverdades ou tantas coisas fossem propagadas. E aí Jesus diz, olha, não deixe vencer o mal. Não deixe, mas vença o mal com o bem. É melhor padecer fazendo bem do que padecer fazendo mal. E aí Jesus ele é célebre dizendo, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O Salmo de número 27, Salmo de número 37, verso de número 27, diz assim, Salmo de número 37, verso de número 27, diz assim, aparta-te do mal e faze o bem, e terá moradas para sempre. O próprio Provérbios 31, 12 diz assim, muito interessante, Provérbios 31, 12, diz assim, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O segredo é fazer o bem. Nós nunca mais seremos o mesmo após essa pandemia. E um ensinamento que fica para mim, para o meu coração, para a minha alma, é que eu preciso praticar o bem, sem importar a quem. Eu preciso olhar os meus olhos às pessoas, sem olhar a quem. Romanos capítulo número 7, verso número 17 e 18, diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Com essa pandemia, nós levamos e entendemos que o bem é algo que eu preciso querer fazer. A nossa carne, e a Bíblia diz que ela quer fazer o mal, mas eu preciso mortificá-la e dizer, eu vou fazer o bem.
Como? A partir de agora, a partir desse advento desta pandemia, desse coronavírus, nós aprendemos uma coisa. Primeiro, eu posso, sem lavar as minhas mãos, causar o mal em outro. Como fazer para não causar o mal ao outro? Lavar as mãos, passar álcool em gel. Com essa pandemia vem um ensinamento muito bom a todos nós. Que viver só, vivermos afastado, é algo angustiante. O que eu preciso logo após? Procurar aqueles que são só, aqueles que nós afastamos, jogando fora, deixamos no meio do caminho, buscar. Não basta termos status, sermos líderes, CEO, donos de empresa, presidentes, líderes, pastores, religiosos, se nós não estamos no caminho para o culto, no caminho para a empresa, no caminho, na trajetória, praticando o bem, sem importar quem seja. O interessante é que o sacerdote não quis se envolver. Eu estou falando para pessoas que não querem se envolver com os outros, não querem fazer o bem. Jesus disse, para herdar, faça o bem. Há pessoas que estão como o levita, estão indiferentes, deixa para lá, deixa, eu quero viver minha vida. Mas o samaritano, que era pessoas inimigas, ele olha e pratica. E é interessante porque ele pratica e diz assim, e olhando aquele homem com íntima compaixão. Aquele bom samaritano, ele teve empatia. E o que é ter empatia? Ter empatia é se colocar no lugar do outro. Essa pandemia tem nos ensinado a se colocar no lugar do outro. Essa pandemia tem nos ensinado que muitas pessoas sofrem só, solitárias. Muitas pessoas sofrem sem comer. Muitas pessoas sofrem sem receber uma ligação, sem receber um abraço. E nós não estamos nos importando porque nós não temos empatia. O que é ter empatia? É se colocar no lugar da outro. O que o sacerdote olhou, não teve empatia. O levita olhou, não teve empatia porque não se colocou no lugar daquele outro. Mas o bom samaritano, ele olha para aquele homem ensanguentado, machucado, quase morrendo, e se coloca no lugar dele dizendo, e se fosse eu? E se fosse eu que estivesse ali? E então ele estende as mãos. Eu quero convidar a você a não sair dessa pandemia ou deste momento de turbulência que nós estamos vivendo mesmo. Não. É tempo de você olhar para o outro. É tempo de nós pararmos de julgar os outros. É tempo de nós pararmos de ficar apontando o dedo para o outro. É tempo de nós pararmos de, olha, você viu o que aconteceu? Olha aquelas frases que são frases terríveis. Eu ouvi falar, me disseram. Pare com isso, é tempo de nós fazermos o bem. Muitas pessoas estão dizendo, aquele lá é pecador, aquele lá é miserável. Você está pecando tanto quanto quando você deixa de praticar o bem. E o que é praticar o bem? É olhar ao outro como a si mesmo. É olhar o outro e entender que os outros também têm as mesmas necessidades que eu tenho, têm fraquezas. O que é fazer o bem? É se colocar no lugar do outro, estender as mãos. É entender que uma atitude minha, como, por exemplo, não lavar as mãos, eu posso receber o vírus e infectar outro. Então, se eu falo do outro, eu posso estar infectando ele para que ele morra espiritualmente, emocionalmente, na sua estima. A minha pergunta para você é, como você tem sido? Qual o bem que você tem praticado ao ser humano? Qual o bem que você tem praticado para aqueles que estão à tua volta? Não basta você ter um bom carro, uma boa casa. Não basta você ser um CEO, um diretor, um gerente, um líder, um empresário, um empreendedor, um profissional liberal de sucesso, um pastor, um líder espiritual, um político. A questão é qual o bem que você tem feito àqueles que estão à sua volta. Quantas pessoas têm aprendido nesta pandemia o que é viver uma solidão? Quantas pessoas têm vivido e têm aprendido o que é não poder ir numa igreja? E quantas pessoas você impediu de ir na igreja porque você dizia que era pecador, que era miserável, que era não sei o quê? Falta de empatia. Após essa pandemia,
nós vamos aprender muitas coisas. Que não adianta nada eu querer ir para o céu se eu não estou praticando bem. Após essa pandemia, vamos aprendermos que a vida, ela nos dá a oportunidade de fazermos em outros, na vida dos outros. Por isso, eu quero conclamar a você. Quer vencer o mal? Faça o bem. Pode ser um vídeo um tanto quanto chato ou não importante para você, mas eu quero que você olhe ao seu redor. Quantas pessoas necessitam de um abraço seu? Quantas pessoas necessitam de um telefonema seu? Quantas pessoas necessitam de um oi seu? Quantas pessoas estão como aquele homem e você está passando de um caminho para o outro? E aí você fala assim, eu não vou me aliar, não vou me aproximar, não vou ajudar, porque ele está com um X nas costas. Porque ele é isso, porque ele é aquilo. Jesus disse para aqueles homens da lei, teu próximo é esse que vocês passam todo dia por ele, não fazem absolutamente nada. Fazer o bem, quem importar, sem importar a quem. Como fazer para herdar a vida eterna? Faze o bem e afaste-se do mal. Cuidado com a sua língua, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os desprezos que você tem dado, cuidado com os boicotes que você tem feito. O coronavírus, ele nos vem para ensinar. Deus tira todo o poder do homem através de um pequeno vírus, para o homem entender que somos totalmente dependentes dele. E qual é a finalidade nossa? Amar ao próximo, ajudar ao próximo. Deus está nos ensinando com tudo isso, que todo o poder pertence a Ele. Que tudo que foi criado é para louvor e glória dele. Deus Todo-Poderoso está nos ensinando que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, que tudo que Ele nos deu, que todo poderio, que todo dinheiro está sob o controle dele. E apenas um vírus pequeno tirou o poder da mão de muita gente, tirou o dinheiro da mão de muita gente, tirou o status de muita gente, tirou o controle de muita gente, para Deus provar que Ele é Deus e que precisamos fazer o bem. Esta é a pedagogia que Deus está nos ensinando. Por isso, eu encerro esse vídeo dizendo, pratique o bem. Ligue para aqueles que você deixou no meio do caminho, aqueles que estenderam as suas mãos, te ajudou um dia. Sabe aqueles que tropeçaram na caminhada, que caiu, tombou, e você não quis mais se aproximar dizendo, olha, é leproso, está com X nas costas. Para! É tempo de você estender as mãos, porque você está sendo tão pecador quanto ele, porque não está fazendo bem. É tempo de você ser liberal, dar uma cesta, dar um dinheiro, dar uma comida, ajudar alguém. Porque só assim você estará praticando aquilo que Jesus disse. O seu próximo é aquele que está próximo. E você vai herdar a vida eterna quando você honrar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, Romanos 12. Quer vencer o mal? Faça o bem. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Me ajude a divulgar o meu canal, compartilhando este vídeo, bem como também você pode se inscrever nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você estará sendo abençoado. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, que é seu irmão, teu amigo, pastor Wesley de Paula. Faça o bem, sem importar a quem.